E a Ballroom me faz ir exatamente nesse lugar, em você acessar um prazer. E quando eu digo um prazer, é um prazer de se amar. É um prazer que ronda a energia sexual. Se encontrar nesse lugar, podendo ser quem eu sou, sendo assim a capoeira. Vou trazer essas duas referências, que é a forma que eu enxergava o mundo e reproduzia o mundo. Podendo ser quem eu sou aqui, mas podendo manifestar isso aqui e tá tranquilo e ainda ser energizado a ponto de simplesmente estar lá, sem performar nada, sendo quem eu sou, entendendo onde eu estou, porém sendo quem eu sou. Olá, eu sou o Daniel Cunha e esse é o segundo episódio da nova série do podcast Corpo Consciente, uma produção exclusiva do Sesc 24 de Maio, em que nossos convidados comentam sobre o estado de fluxo nas diversas dimensões da vida e como essas experiências de bem-estar podem promover o autoconhecimento e a conexão com o prazer. Nessa gravação, contamos com a participação de Maércio Maia e Puma Camilê para uma linda conversa sobre como o flow pode representar, mais do que apenas estados específicos de consciência, um caminho para o autodesenvolvimento e a percepção de si. Maércio Maia é neurocientista, bacharel em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal do ABC e pós-graduando em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness pela PUC do Paraná. Bailarino formado pela Escola Paulista de Dança e pelo Pavilhão D, Centro de Artes, é professor convidado para aulas, workshops e cursos de dança por todo o país. Atualmente desenvolve pesquisa sobre os temas cognição e movimento, além de ser o fundador do Deixa Mover, uma plataforma de divulgação científica em torno dos temas dança, neurociência e educação somática. Para conversar com ele, recebemos a visita virtual de Puma Camilê. Multiartista, guardiã e mestre na transmissão da arte da capoeira, modelo, membro da comunidade afrodiaspórica do Ballroom e um dos responsáveis por misturar o voguing com capoeira. Caso você ainda não conheça, o voguing é um estilo de dança inspirado pela revista Vogue e caracterizado por poses semelhantes à das modelos integradas com movimentos angulares e lineares dos braços, pernas e tronco. Minha sugestão é que você faça uma busca rápida pelo YouTube para conhecer a força e a potência dos movimentos de Puma. Você não vai se arrepender. Conhecido mundialmente, seu sucesso levou a muitos lugares para seminários, eventos de formação artística, palestras em universidades, concertos, parceria com artistas e muito mais. No dia em que conversamos, Puma estava na Suécia durante uma turnê pela Europa. A conversa foi deliciosa e é uma alegria para nós compartilhá-la com você agora. Desfrute. Puma, Maércio, primeiro, muito obrigado por aceitarem esse convite do Sesc, encontrarem um tempinho para essa conversa. Para começar, eu queria convidar vocês a se apresentarem para o nosso público e, junto com essa apresentação, incluírem a resposta para a pergunta de por que você acha que o Sesc te convidou para falar sobre flow, esse estado de flow, essa experiência de bem-estar. Aonde que o seu trabalho e a sua vida se entrelaçam com esse conceito de flow? Como que vocês veem isso? Primeiro, é um prazer enorme estar com vocês aqui e receber o convite do Sesc. Bom, eu acho que antes de eu ser neurocientista, eu sou artista da dança, né? Eu dificilmente me apresento inicialmente como neurocientista. Acho que a neurociência ela vai surgindo a partir do meu trabalho com a dança, porque quando eu decidi ir para a neurociência, o meu desejo era que eu não perdesse nenhuma das minhas raízes com a dança, com o movimento. E quando eu penso no flow, eu penso muito na minha trajetória com a dança, na minha trajetória com esses estados que a dança proporciona, e não especificamente os movimentos que eu aprendi, os movimentos que eu criei, ou que eu criei em parceria com outras pessoas, mas eu acho que, principalmente os estados que o movimento proporcionou ao longo da minha carreira, ao longo dessa história com esse movimento dançado de diversas formas, né, que aconteceu de diversas formas. Eu lembro que quando eu tinha lá uns 13 anos, e isso está vindo agora, assim, na minha memória, eu tive uma experiência de improviso
E eu acho que o estado de improviso, ele se relaciona muito bem com o flow, mas eu tive uma experiência com essa idade de estar numa roda de improviso, e é uma roda que você conduz e é conduzido, e chega uma hora que você perde um pouco a noção de quem é que está conduzindo, e naquele dia eu tive uma sensação muito forte que eu não sabia explicar o nome, mas que me causava um bem-estar muito grande, me causava um prazer gigantesco, né? E eu lembro que naquele momento a minha sensação era como se o mundo tivesse parado e eu tivesse sozinho e muito grande, né? A sensação era que eu estava muito grande. E isso me veio na memória agora porque quando eu tento puxar as definições do flow, ou o que é o flow de fato, se é que a gente pode fazer isso com palavras que deem conta de tudo, eu acho que é impossível eu fugir das minhas memórias, né? E essa memória desse estado de completude, esse estado de bem-estar, esse estado de prazer, que ele é ao mesmo tempo muito presente e muito vivo, ele também é um pouco inexplicável. Ele é, talvez não inexplicável, mas difícil de ser, de ser dito na sua totalidade em palavras, assim. Então, nessa minha trajetória com o movimento, essencialmente quando eu deixo de estar no palco e quando eu deixo de estar nesse lugar de intérprete e começo a me relacionar exclusivamente com uma prática pedagógica, e uma prática pedagógica que se alia a uma ciência nesses moldes que a gente vê hoje, uma ciência recente, né? Uma ciência que tem 20, 30 anos, né? Pensando a neurociência dessa forma que a gente vive a neurociência hoje em dia, eu penso muito nesse caminho que ele não quer só quantificar os estados, mas ele quer, a partir dessas quantizações, a partir desse entendimento um pouco mais racionalizado, dar conta de aspectos tão subjetivos, dar conta de aspectos tão de uma experiência única para cada indivíduo, de uma experiência que a gente sabe que existe quando acontece, mas que a partir do momento que a gente tenta explicar, a gente já começa a se perder. E, não sei, para mim, explicar a dança, ou tentar explicar a dança, sem tocar nos estados em que a dança proporciona, para mim, é um grande equívoco. Então, eu acho que é por isso que eu estou aqui com uma grande honra de estar compartilhando o espaço com vocês. Uma. Que coisa linda, que prazer, que privilégio estar aqui hoje. Primeiramente, muito obrigado, Daniel, por estar aqui. Muito obrigado, Sesc. Muito obrigado, Maércio, pelo privilégio de poder estender os meus saberes aqui hoje, sem dúvidas, já entendendo que eu estou falando com alguém que, de alguma forma, antes de não só o estudo acadêmico, teve a vivência corporal de conseguir entender no seu corpo e talvez conseguir explicar com uma linguagem acessível para mim, acessível para as pessoas que estão à minha volta, que estudam o corpo de uma forma tão longe do mental e no final das contas nunca percebeu que tudo esteve muito conectado, sabe? Mas às vezes esses saberes, essas coisas não passam em várias realidades de vida. Enfim, conseguir ter acesso a transferir esse saber aqui hoje com uma pessoa como você vai ser muito, muito importante, não só para mim, mas como para muita gente. Gratidão. Sesc, gratidão mais uma vez. Eu sou Puma Camilê, na verdade, Luiz Otávio Camilo Martins, filho de Dona Silvia, filho igualmente de Adriana Camilo, a minha irmã mais velha, que me criou assim, como filho, acho que não tem outra palavra para explicar. Nascido na cidade de Campinas, bairro São Bernardo, um bairro periférico de alguma forma. Tenho 27 anos e eu sei muito bem, hoje, cada vez mais entendendo quem sou eu,
Então, receber esse convite do SESC é mais, primeiramente, um privilégio e uma legitimação que as pedras sempre se batem, elas precisam se bater para a gente continuar. Então, estamos em momentos, talvez, das nossas vidas, que a fluidez, na verdade, do nosso corpo, ela conflui. A gente se encontra para caminhar, para continuar seguindo o curso, assim como os rios. A gente entende na capoeira, é água de rio que corre para o mar. Então, é fluir como a natureza. A gente não é coincidência, eu não preciso jogar para esse lugar tão longe, tão místico, em algo que realmente está na natureza, está acontecendo e às vezes o nosso saber não alcança, que é da onde a capoeira tenta sempre explicar. Então, estar aqui hoje, sem dúvidas, vai ser um privilégio em continuar confluindo com confluentes, que assim posso chamá-los a partir de já. E a capoeira, na verdade, entra na minha vida, na verdade, a partir do lugar acadêmico. Então, a capoeira, por mais que uma arte híbrida, né, uma arte sem formas, ela ganhou forma, ganhou nomes, ganhou graduações, ganhou uniformização, uma certa organização que fez parte e foi muito importante para que ela esteja viva até hoje, existindo, claro que sim, mas nesse exato momento ela adere muitos elementos, que são os elementos militarizados, que era um movimento que de alguma forma bloqueava um lado até energético de conseguir ser expressado como afeto e muitas outras coisas. Então todas essas coisas, a capoeira de alguma forma ela pende, sempre que falar de capoeira é muito complexo também, assim como falar de dança, mas falar de capoeira existem duas formas, uma forma da capoeira manifestada e a forma da capoeira entidade. A capoeira manifestada é a forma que ela se dá nos espaços que são comandados e liderados por personalidades com as suas histórias. A capoeira entidade é algo que é muito além da gente, além da palavra. É como só estar, na verdade. É um estado, a capoeira é tecnologia, que ela se adapta a toda e qualquer situação. Então ela não é luta, ela não é dança, ela não é cultura, ela pode ser tudo isso que vocês imaginarem na mente. Então ela foi manifestada em forma de luta porque tinha inimigo, mas quando é no amor ela se manifesta em forma de troca de experiências, como dança, como jogo. E na verdade a ideia do jogo eu consegui, diferente da yoga, de outras culturas, não faço só do yoga, mas de outras práticas culturais que existem em volta de povos não cristãos, monoteístas, que acontecem eu estive aqui na Finlândia e vi os Samis, os indígenas daqui, os originários, nas práticas originárias indianas, práticas originárias no Brasil, práticas de povos africanos que acreditavam em várias outras formas de se manifestar vida e Deus a partir de outras realidades que não existiam, podia ser muito, sempre pode ser muito, muito além do limite. Eu percebia que eles falavam de fluidez a partir dessas perspectivas naturais, essas perspectivas de outro prisma de visão, no final das contas. Então, a capoeira é algo que absorve desse lugar, deste olhar, desse saber. Então, a gente está reaprendendo a entender a capoeira, entender o que é fluidez. Então, depois de 14 anos, dentro de espaços que fizeram o meu corpo se entender como ser, me entender em comunidade, toda a minha gratidão aos meus mestres, todas as pessoas que me colocaram nesse caminho para entender a vida a partir desse prisma de visão rico, nascido em mãe África. Hoje eu chego a entender que todos esses saberes que chegaram a mim me fortaleceram muito. Hoje eles partem do meu corpo de uma forma diferente, que eu fiz muita força para conseguir performar. Então, pensar como o externo me enxerga, pensar a velocidade, a performance de como a capoeira minha ela está sendo reproduzida, pensando na mente, dentro da mente.
e entendendo cada vez mais quem sou eu a partir de quando eu conheço a metade que estava faltando em mim, quando eu conheço a ballroom, eu percebo outras maneiras de existir, e sendo em sociedade, estando com confiança, ainda com uma energia muito forte, uma energia que é temida, uma energia que as pessoas temem nelas mesmas. Porque existe muito medo em volta disso, muito pudor, uma casca, e é muito sensível falar desse lugar, ainda mais pensando na corporeidade travesti, que é a comunidade que molda essa realidade, que já é o corpo, que é difícil de tocar no nome, a gente vê sempre marginalizado, enfim. A Ballroom me trouxe uma outra perspectiva. Eu tive contato com Femme Queens, que são as travestis incríveis, poderosas, universitárias, dançarinas, e acreditando nelas. Muita gente que parecia comigo, acreditando, sabe? E a galera em volta potencializando. E eu já tinha visto isso muito parecido, mas era na capoeira, mas se dava de forma diferente, a partir de diferentes visões de mundo, mas era muito parecido. As pessoas se energizavam para que sempre quem está no meio consiga estar. É você e a gente está aqui, assistindo você, apreciando você, e existe, acima de tudo, elementos de, como eu falei, desses povos originários que entendiam como fazer isso ser manifestado em quase palpável. Mas até para explicar é complicado porque são sentimentos muito peculiares, sentimentos que eu não sei dar nome. Eu acho que só quem faz capoeira, só quem está dentro de uma ball de vogue, só quem está dentro do seu próprio movimento pode entender. Para além da mente, entender o que é estar nesse lugar, que é realmente desconectar e conectar com você mesmo ou com a pessoa que está propondo esse diálogo de corpo com você, que é o que a gente faz nessas manifestações. Sendo assim, hoje sou uma pessoa que vive acreditando, sim, que é necessário que existam manifestações de capoeira ou de vogue tradicionais que reproduzam a história que já foi contada e precisa ser levada à frente, porque é sobre a história do nosso povo que não pode morrer, já tentou muito ser cancelada, mas o meu corpo ele não cabe a reproduzir. Eu tô contando em primeira pessoa, aprendi com o Márcio, inclusive. Eu estou contando em primeira pessoa a minha história. Então, realmente, a fluidez, ela passa a vir nas minhas palavras, no meu corpo, nas minhas experiências de vida, quando eu entendo que sou eu, não preciso mais performar. Nada na minha vida, minha sexualidade, a minha maneira de falar, quem sou eu. As travas, elas existem, os medos, eles existem em mim, mas eles não me travam mais. Eu percebo os medos, eu tento me enxergar o porquê que ele vem, né, que eu não sou de ferro, mas a ideia é continuar. A ideia é continuar. Eu já aprendi isso na capoeira. A gente precisa continuar. A gente precisa fluir mesmo que haja isso. Enfim, tenho sido essa pessoa que tem transferido a capoeira a partir de uma perspectiva muito em primeira pessoa, sem colocar limites. Sem colocar limites. Eu acho que é mais essas palavras. É um presente muito grande te ouvir, Puma, porque quando você fala sobre entender como fazer algo existir, quando esse algo é quase inominável, como é que a gente resolve isso, né? Como é que a gente resolve esse lugar que beira a impossibilidade de ser definido, né? E eu fico tentando achar algumas soluções para isso, porque eu acho que achar soluções para isso, algumas possíveis soluções para isso é falar de flow e, sobretudo, falar dessa relação do flow presente no corpo, né? No corpo e no movimento, nesse corpo que ele está em deslocamento no espaço, mas antes de tudo ele está num deslocamento interno, né? Ele está numa espécie de uma dança fomentada, surgida a partir do desejo, né? E uma das formas que eu imagino para dar conta disso é a gente se basear nos afetos, né? Em como os afetos orientam a nossa história, que nesse caso é uma história via movimento, atravessada a movimento. Mas por que eu falo dos afetos? Eu falo dos afetos porque a presença dos afetos, ela diretamente
traz a importância da subjetividade, né? De como eu experiencio o mundo, como eu experiencio esse movimento, tanto interno quanto externo, e como essa experiência em primeira pessoa, como você bem disse, faz com que a gente defina aquilo que é importante, a forma como isso nos cabe, né? Ao invés da gente ir atrás de uma definição generalista e que a gente possa caber dentro da definição. Na verdade, eu acho que uma das coisas importantes da reflexão sobre o flow e da importância do flow, que no nosso caso aqui são as práticas de movimento, é entender que nunca é uma busca por se encaixar numa prática, mas entender como essa prática se moda ao meu fazer, né? Se moda ao que, não ao que eu faço, mas se moda a quem eu sou, né? E nessa história do quem eu sou, a gente passa pelos afetos, a gente passa pela família, a gente passa pelos desejos, a gente passa por aquilo que toca a gente, não só na pele, mas toca a gente na memória, toca a gente nesses estados de mente e corpo quase inomináveis, mas que a gente tem a certeza que existem. Enfim, acho que queria falar um pouco porque me tocou muito a sua fala nesse sentido. Inclusive, para sentir de fato, eu vou sempre usar a capoeira porque é onde eu consigo me expressar com linguagem. Então, eu uso a linguagem do capoeirista, usando a perspectiva para quem não é capoeirista conseguir entender, talvez com profundidade, alguma coisa, mas sempre usando a capoeira como a minha arma. Minha arma, que eu digo, é a minha caneta, minha arma de fala, minha arma de corpo, como ela é no meu corpo, ela se dá de formas diferentes. Então, pensando, quando você diz afeto, e se reconectar com o afeto é a volta do mundo na capoeira. É quando você precisa revisitar quem foi machucado de alguma forma. Você precisa revisitar, sabe? Então, revisitar um sistema que de alguma forma tenta nos impor regras, tempo, todas as unidades de medidas que de alguma forma fazem você viver no futuro, fazem você viver ou com dor no passado. Então, que cada vez mais tira o nosso foco do presente. Pensar que dentro dessa lógica de sistema também existe o extremo oposto disso. E o extremo oposto é o que tudo que é temido. Quando você fala de afeto, tudo isso é colocado de uma forma de medo. O medo, ele atravessa esses lugares e faz com que as pessoas, de fato, não consigam se alcançar esses lugares a ponto de se conhecer, porque é visitando também esse lugar. E quando a gente atinge, de fato, o ponto de conseguir alcançar isso, o primeiro ponto talvez seja a negação daquilo que a gente aprendeu de forma incoerente, por amor das pessoas que estavam ensinando sim ou não, mas é necessário que haja uma volta do mundo para você curar esse macho machucado. Vou falar do macho porque o sistema patriarcal, consequentemente, a gente passou por esse lugar. Então a gente revisita a energia feminina, descobre que a gente reproduzia muita coisa que não fazia sentido. Primeira reação, apontar. Segunda reação, é necessário dar a volta do mundo para você curar a ponto de se equilibrar emocionalmente, sentimentalmente, corporalmente, musicalmente, a ponto de você conseguir gozar do prazer de estar no momento. Porque o seu corpo, ele entende a música que está acontecendo, seja ela qual for. O seu corpo, ele tem habilidade mediana ou alta, porque você se prepara e é equilibrado corporalmente, ou seja, você pode expressar isso não com palavras, você pode vivenciar o flow. Consequentemente, se eu não tenho contato, ou contato que eu digo, contato mal resolvido com as minhas dores, com as minhas ambições, enfim, com todos os sentimentos que rondam as nossas vidas e que de alguma forma se fazem muito presente quando você toma uma rasteira na roda de capoeira, tem muita gente vendo, existe muita coisa acontecendo, mas se você não está conectado com o propósito, que é continuar, não era para parar, não tá fora, era continuar, você e o jogo, a rasteira não é o fim.
Ela é a anunciação de algo, ela é o começo de algo. É a possibilidade da improvisação, é a possibilidade da continuidade. Que a rasteira com o corpo, ele é fluido. Nosso corpo está preparado para fluir que nem água, passear que nem vento, ser forte no chão que nem terra. E explosivo, igual fogo. Então a gente sai na capoeira e a ideia é sempre continuar. Porém, quando você não alcança de alguma forma esse balanço, seja ele corporalmente, musicalmente, emocionalmente, sentimentalmente, lidando com essas relações externas e internas, é complexo explicar o prazer de aproveitar desse momento de estar ali dentro. Você entendendo o que está acontecendo, obviamente crenças em volta disso que reforçam a força de estar acontecendo, cada um com as suas religiões e perspectivas. Existe intenção energética das pessoas que estão em volta com as palmas. Existem músicas direcionadas em Om, para quem entende de mantra. Então o berimbau é o som do Om, e repetidas vezes de forma curta, então vira um mantra. É um mantra acontecendo em volta, repetido, então te levando a um meio transe, vamos colocar assim. E se você de fato se conecta com esses lugares em você, você acessa. É difícil conseguir explicar quando fala acessa, porque não existe mais nada. Existe você e a pessoa que está na sua frente jogando e tela preta. Às vezes tela preta, às vezes você e outra pessoa, mas é muito complexo e não é simples estar nesse lugar. Porque quando você está nesse lugar, vivendo fora, né, com internet, rede social, a primeira reação, quando acontecia comigo, era perceber se tinha gente vendo que eu estava nesse lugar. Quando eu fazia isso, já tinha saído. Então parecia que a tela preta voltava porque eu saí. Eu saí, não era lá. Era para estar naquele lugar entregue você, e não pode rolar esse desequilíbrio da sua dor, do ego lá atrás, por alguma reação, falar nesse momento. Ele tem que estar lá, sentadinho, sair do trono só um pouquinho, para você aproveitar o que é estar lá. Então, quando você falou do afeto, eu pensei automaticamente nesse lugar, que era o lugar que é difícil de ser revisitado, principalmente quando eu falo muito de capoeira, que é uma comunidade que tem uma história bem diferente, crescida em lugares bem periféricos, favelas, guetos. Então era uma galera que o afeto era quase que negado, e ainda continua sendo. Então, pensando numa galera que reproduz um machismo muito forte, questões que estão longe de acessar quem elas são. Realmente vulneráveis, se vulnerabilizar. Que eu acho que, no final das contas, o jogo só flui quando você é vulnerável, quando você não trava, quando você dá possibilidade de continuidade, quando não é o seu ego que está gritando, é você pleno, aproveitando o prazer de estar ali, sendo energizado por pessoas bem intencionadas, muitas das vezes, né? Enfim, eu acho que foi um gancho dentro do que você falou. Os afetos muito me remeteu a isso, que é se conectar com esse lugar, depois da volta do mundo, de se curar de alguma forma das dores, de tudo que te movia, e ser sincero a ponto de entender que é necessário revisitar esses lugares. Por mais que o nosso ego tenha vergonha, blá, 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 N medos, depois do medo sempre vai existir amor e a possibilidade de afeto. É muito bonito ver você falando sobre isso, do lugar que você fala, e é bonito ver você escutando também, quando você estava escutando o maestro e se movendo um pouco, e é como se eu estivesse vendo essa experiência de flow na minha frente ao falar e ao escutar, e eu queria ouvir de vocês sobre isso. Assim, a gente parte essa discussão sobre flow dos estudos do Mihaly, que é o pesquisador que desenvolveu essa ideia, que meio que trouxe, que formatou essa ideia, e falando de experiências de bem-estar, e a gente traz essa conversa dentro desse contexto desse podcast em experiências de bem-estar ligadas aos movimentos corporais, às práticas corporais, que vocês dois
tem experiências fortes dentro desse universo, o Maércio na dança e Puma com a capoeira e também com o vogue. E aí, acontece que, por exemplo, eu vi um trecho de uma entrevista sua, Puma, em que você fala que a capoeira, nas minhas performances, ela existe. A capoeira simplesmente acontece. Não é que eu estou fazendo algo, a capoeira existe em mim. Esse é o próprio flow, né? Então, e em tudo que você colocou também sobre relacionando a capoeira com cura, quando a gente apesar de a gente trazer da perspectiva das práticas corporais, toda essa fluidez, ela surge, eu ouço ela de vocês, como muito mais do que como uma prática corporal, como um caminho de vida, um caminho para se perceber, um caminho de autodesenvolvimento, como se existisse uma forma flow de viver. E é o que eu estou falando, eu vendo vocês aqui, para mim eu estou vendo essa forma flow de viver. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque com certeza essa forma não surge do conceito de flow. Esse conceito de flow, provavelmente vocês tiveram conhecimento há pouco tempo, não tem a ver com a vida de vocês. Mas eu queria que vocês falassem um pouco dessa forma flow de viver, dessa forma de fluidez, assim. Se vocês se reconhecem nisso também. Tem uma fala que sempre me incomodou muito, me incomodava muito, que era quando eu chegava numa sala para fazer uma aula de dança, e poderia ser, eu ouvi isso em várias danças, em várias técnicas, em vários métodos, em várias proposições, que era a seguinte: bom, a partir de agora, esqueça o mundo lá fora e só existe aqui dentro. Então, a partir de agora, é você e essa sala. Isso me incomodava muito, porque eu não sabia como fazer aquilo. Eu não sabia como estabelecer essa fronteira entre aquilo que eu tinha vivido até chegar naquela aula e aquela aula em si. E, para mim, outra coisa que me incomodava era que o estado em que eu me encontrava para fazer aquela aula, para partilhar aquele espaço com outras pessoas, ele também era fruto daquilo que eu tinha vivido até chegar ali. Então, ele era fruto do meu deslocamento, ele era fruto das minhas conversas antes de chegar ali, ele era fruto de tudo o que aconteceu comigo até estar ali naquele espaço com aquelas pessoas, porque continuava sendo eu. E ao longo da minha vida, eu tentei elaborar isso, e hoje isso fica um pouco mais resolvido para mim, e na verdade eu não replico mais essa fala de esquecer o mundo lá fora e só se atentar ao mundo aqui dentro, porque na verdade hoje o que eu vejo e o que eu trago nas minhas aulas, por exemplo, é muito mais um afunilamento do foco, um ajuste dos nossos processos atencionais dentro de uma proposição de corpo em movimento, mas que ele não desconsidera a minha vida antes de pisar naquela sala, antes de pisar naquele palco, antes de pisar naquele parque, antes de pisar qual seja o espaço que eu pisei, porque eu sou tudo aquilo que eu sou fora dali, que eu fui fora dali e que eu vou ser fora dali. E eu estou dizendo isso porque quando a gente pensa na importância, por que a gente está falando de flow em uma semana que relembra a importância da atividade física, que relembra a importância da gente continuamente estar em movimento, e falar de flow nesse contexto, ele não diz respeito à aplicação do flow em uma aula específica que você venha fazer. Ele não diz respeito a uma aplicação de um conceito ou de um entendimento sobre os estados mentais e corporais aplicados numa aula de X, né, numa aula de dança, numa aula de boxe, numa aula de natação. Diz muito mais sobre como você estabelece uma reflexão sobre si mesmo e estabelece ainda uma lógica de vida, estabelece uma maneira em que você enxerga como você está no mundo, como você se relaciona no espaço com as outras pessoas e tudo isso fruto de como você cria conexões com você mesmo. E isso é desaguado nas práticas.
né? Isso é atravessado pelas práticas. Isso é atravessado, inclusive, pelas outras pessoas, mas, antes de tudo, isso existe em você. Então, quando você levanta e se espreguiça, quando você para 5 minutos, que seja, ou 10, ou que seja 30 segundos, para perceber a sua respiração em um momento que você se sentiu deslocado do presente, ou quando você, por algum instante, se percebeu fazendo um movimento sem estar em comunhão com aquele movimento, ou sem deixar que aquele movimento imprima uma possibilidade de se reconhecer, e uma possibilidade de se reconhecer em primeira pessoa, uma possibilidade de se reconhecer quase como uma descoberta, sempre uma descoberta, né? Uma possibilidade de se inventar, de se reinventar continuamente, e não de se conhecer como um bom reprodutor, uma boa reprodutora de uma prática, né? Para mim, falar de flow, inevitavelmente me vem uma fala de um pesquisador que fala bastante sobre cognição corporificada, que é o Lawrence Shapiro, e ele diz que essa cognição corporificada não diz respeito, não exatamente com essas palavras, mas mais ou menos ele diz que não diz respeito a um programa cognitivo motor estabelecido de uma forma funcional. Cognição corporificada não é isso, né? Cognição corporificada é uma espécie de dinâmica, uma dança em que corpo, percepção e mundo guiam os passos um do outro. E para mim esses três elementos, corpo, percepção e mundo, eles são inteiramente, diretamente vivenciados nesses estados de flow, inteiramente, diretamente vivenciados nessa lógica de vida que possibilita uma experiência ótima, né? Uma experiência de bem-estar profundo, uma experiência de tomada de si e, ao mesmo tempo, tomada do outro, né? Uma tomada do mundo, uma integralização, uma espécie de integralização com o todo. E isso é via estrutura, isso é via biologia, mas isso não seria possível sem o sujeito, né? Isso não seria possível sem essa leitura das sensações em primeira pessoa, que é a percepção. Isso não seria possível sem a percepção. E isso também não seria possível sem o ato, a possibilidade de se relacionar. E é por isso que o mundo aparece na definição do Lawrence Shapiro sobre a cognição corporificada, né? E isso está no flow. O flow não se trata de uma espécie de ensimesmamento, se é que existe essa palavra, de uma prática corporal. Ele se trata muito mais de uma possibilidade de se encontrar e experienciar um estado, e esse estado ele passa pela estrutura, ele passa pelo suor, ele passa pelo calor, ou pelo frio, pelo calafrio, pela vermelhidão, é, pela nossa irrigação, pela nossa pele. Ele está no corpo, ele é atravessado pelo corpo, mas ele passa pelas nossas memórias, ele passa pela forma como a gente lê esses estados, e ele também passa quando o Puma fala das palmas e das rodas e dos rituais compartilhados em que o corpo e o movimento estão presentes. Ele passa pelo mundo, ele necessariamente passa pelo mundo. Então, por essa possibilidade de se encontrar, por essa possibilidade de se relacionar, isso não está em nenhum momento, isso não diz respeito a um ensimesmamento, a um fechamento das portas do mundo, das janelas do mundo. Então, agora, quando eu entro na sala, quando os meus alunos e alunas entram na sala, a ideia é que traga o mundo com você, afinal, você nunca saiu dele. Mas aqui, experimente modular a sua atenção. Acho que mais ou menos um pouco de como o flow me atravessa pensando nas práticas corporais, e como o flow me atravessa pensando exatamente nisso que você traz, Daniel, que é uma lógica de vida, e não uma espécie de técnica que se encaixa em uma prática corporal. Que lindo, que lindo.
Obrigado por compartilhar o seu saber, por trocar aqui com a gente. E me lembra muito toda vez que você fala, na verdade, toda vez que você estava falando de como é necessário se revisitar, eu sempre ficava muito numa dúvida do que era que eu ia buscar. Porque às vezes, sempre que eu ia buscar, eu encontrava medo. Medo. Então, quando eu encontrava o medo, o meu movimento ele era a partir de milhões de outras vertentes do medo. Acho que a vergonha era bem forte delas. Mas a insatisfação, talvez, coisas assim, sabe? Então, passava muito por esse lugar que eu tinha muito medo de entender o que era. Então, toda vez que era ir para capoeira ou ir para esses lugares, a ideia é quase que esquecer. É quase que esquecer, assim, de fato, os problemas, né? Os problemas que a gente tem para vivenciar um mundo novo, o que é uma ideia extraordinária. Porém, quando é apresentado esses mundos novos, já existem histórias lá dentro, que também provavelmente foram atravessadas por medo, que todo mundo é. A única questão que eu sempre falo de medo é que há um tempo atrás, eu não sei nem se faz sentido, foi uma reflexão assim que eu fiz em um momento assim específico sobre as gasolinas que movem as nossas ações, os nossos movimentos, que eles são medo ou amor. Então eu tenho essas duas opções de agir. Para uma atitude mínima, pode ser muito pequena, o que te move a ir, ou a pensar, ou a fazer, a agir, na verdade, no final das contas, é ser movido por medo que vai ter as vertentes dele, várias vertentes, e o amor, aí por óbvias outras razões que você sabe, o porquê que você agiu dessa forma. Então, eu comecei a me policiar nesse lugar, de primeiro me revisitar, entender sim que existe um medo, e eu tinha medo de ir além dele, pelas minhas razões que talvez eu nem soubesse no momento, mas muitos atravessam minhas questões internas de infância, sexualidade, raça, eu acho que está muito nesse lugar, não me compreender, não ter uma dificuldade de ser lido e entender isso como um problema. Então, várias questões que de alguma forma limitavam a minha existência, meu corpo. Então, encontrar um lugar onde eu pudesse reproduzir muito bem feito, seja isso na vida, não só na capoeira, mas na universidade, em vários lugares que eu tentei ser aceito, que eu lembro muito bem que era muito por essa questão de ser aceito, sabe? De estar numa comunidade onde eu seria aceito. Então, o apoio externo, acho que isso foi muito complexo para eu conseguir atravessar aquele medo, na verdade, que eu tinha. E conseguir, a partir da capoeira, a partir das possibilidades de entender, me entender em comunidade, de me entender como um ser único, de entender que a gente pode alcançar o nosso estilo, a gente ginga para viver. A gente continua reproduzindo ela para além dali. A gente faz capoeira em casa, a gente faz capoeira andando a escada, a gente faz capoeira em todo lugar. Capoeira, ele é doido, gente, bota essa fé. Se ele vê uma grama verde perto de vocês, eles vão dar no mínimo, eles vão parar a vida deles assim, ó, porque eles precisam aproveitar daquele espaço, que eles vão dar pelo menos uns 3, 4 mortal. Ou quem gosta de cachoeira, praia, eles vão no mínimo lá ficar de ponta cabeça na praia, trocando ideia, cantando música. Então, sem perceber, eu fui sendo guiado por uma manifestação de pessoas que já entendiam o poder disso. Mas a gente faz porque é tão prazeroso, você alcança algo tão bom. Mas, mais uma vez, quando você começa a se compreender e realmente ter a ousadia de ser, parecia que era para ser simples, mas não é, porque ser em plenitude, ser quem você ser a gente é moldado a todos os momentos, em todos os lugares, em todas as manifestações, sejam elas quais forem. Então é necessário um olhar crítico, reflexivo, até para o que é tradicional, até para a tradição, tanto porque ela foi criada e reproduzida por pessoas, muitas dessas que estavam no sistema X,
que muitas das vezes também não estavam equilibradas com elas mesmas. Então, reproduzir algo como certeza absoluta, eu não sei se faz sentido para a vida, sabe? A vida é o que você está sentindo, é de dentro, sabe? Então, às vezes, pode ser o mais bizarro possível esse sentimento, a ponto de você ter vergonha de expressar, mas é desejo, por mais que não seja simples expressar e que role muito medo, é desejo, e a gente foi castrado ou limitado a ponto de chegar nesse lugar com tranquilidade e com não culpabilidade, autoculpabilidade, com os pudores que a gente sempre acessou. E a Ballroom me faz ir exatamente nesse lugar, em você acessar o prazer. E quando eu digo um prazer, é um prazer de se amar. É um prazer que ronda a energia sexual. Não que seja um ato sexual, mas ronda essa energia do prazer. E você sabe que você está nesse lugar. Um lugar que a gente não fala nem com os nossos pais, que a gente não fala com os nossos amigos, que a gente tem pudores imensos para falar em qualquer lugar. Sexualidade, sexo, muitos temas que rodam em volta desse lugar. Se encontrar nesse lugar, podendo ser quem eu sou, pensando, sendo assim a capoeira, vou trazer essas duas referências, que é a forma que eu enxergava o mundo e reproduzia o mundo. Podendo ser quem eu sou aqui, mas podendo manifestar isso aqui e estar tranquilo e ainda ser energizado a ponto de simplesmente estar lá, sem performar nada, sendo quem eu sou, entendendo onde eu estou, porém sendo quem eu sou. Ser merecedor de toda a abundância do universo, todo esse lugar que a gente já fala, a gente já tem em mente, mas as nossas dores não deixam a gente chegar nesse lugar. Então a gente revisita a partir de experiências, sejam elas emocionais, corporais. Na capoeira aparece muito com limitação corporal, com tendão encurtado. Então você percebe que o seu corpo ele está diferente da proposta que já foi encontrada como ideia dentro do espaço. Então você precisa se esticar, se alongar, e a cura ela não é feita só no físico, com medicinas, nem só no corpo, com massagem, e nem só na mente, com entendimento. Ela passa, esses três lugares, eles sempre foram um. A gente acredita que era dividido. Mas quando você cura no corpo, automaticamente você cura, você cura. E a capoeira é essa possibilidade de você se conectar com esse lugar. E o Vogue, mais uma vez, foi outra possibilidade de eu me conectar com quem eu era e, mais uma vez, o meu corpo entendendo esse lugar. Percebendo que, na verdade, no final das contas, eu posso ser. Ser aqui e ser lá. Tenho revisitado medos, preciso admitir e dizer, mas eu já percebi que a gasolina é amor para os meus movimentos. Meu objetivo nunca foi fazer mal para ninguém, nunca foi ser afrontoso assim de alguma forma para as tradições, para as realidades, para minha família, para as pessoas que acreditam em mim, né, as pessoas que estão no meu afeto, porque muitos dos movimentos também passam por esse externo, mas de entender que eu estou sendo é por mim mesmo, sabe, para eu continuar respirando, continuar vivo. Preciso continuar. Então a minha vida tem sido isso a partir dessas experiências que eu tenho tido com essas artes, que me fazem entender que é possível estar em várias categorias da vida. Estar contando a sua história no meio de pessoas, sabe? Fazer conexões, pensar na comunidade. Então, nutrir as raízes, olhar para trás, contar a história bem contada, honrando os nossos ancestrais e quem esteve ali antes da gente. Seja a corporeidade travesti ou as pessoas negras que foram escravizadas aqui nesse país e conseguiram, a partir de um outro saber, de um outro lugar, se conectar com o seu corpo a ponto de conseguir usar isso como arma de batalha, como continuação. Então, sempre foi movimento. Sempre foi movimento. O movimento, ele não permite, a nossa vida não permite parar. Parar a vida é perder movimento é perder a vida. Então a gente precisa estar nesse lugar. Eu fico pensando aqui, tem um ponto que me toca muito, quando você diz sobre
a essa energia sexual, né? Essa energia primitiva, né? Porque do que a gente está falando, né? A gente está falando do desejo de preservar a vida ao longo do tempo, basicamente. E essa energia primitiva, essa energia que se expressa porque quer que a vida perdure, é uma energia que não passa necessariamente pela consciência, pela lógica, né? Pela racionalização do ato, pela racionalização do comportamento, né? Ela é muito instintiva. Ela opera, se eu puder falar em termos neurocientíficos, ela opera em um lugar subcortical, né? Isso não é mais ou menos relevante do que falar que ela opera no lugar do desejo, né? Ela opera no lugar em que eu não crio uma espécie de roteiro pragmático, cartesiano, para que ela aconteça. Ela acontece, ela simplesmente acontece. E quando você se dá conta, ela já está ali, né? E ela não só acontece sem que você tenha que elaborar uma racionalização sobre ela, mas ela perdura também, ela se mantém também pelo desejo, pela presença do desejo, né? Pela intenção, né? Porque eu quero vida, exatamente porque eu quero que a vida continue. E me toca muito quando eu olho para trás, por exemplo, e aí eu posso falar da minha trajetória com o balé. Eu acho que isso está muito presente no balé, mas não só no balé, em como o medo atravessa as salas de aula, como o medo atravessa uma experiência que ela vai pedir lá na frente, ou até mesmo a curto prazo, ela vai pedir que haja uma expressão de algo. Ela vai pedir que haja uma elaboração subjetiva, ela vai pedir que isso seja apresentado, que isso seja partilhado, mas que ao mesmo tempo ela é atravessada muitas vezes, ela é permeada por medo. E esse medo ele acontece muito pela comparação, ou esse medo ele acontece pela por não se enxergar ali, por não se autorizar a estar ali, ou Exatamente. até mesmo há a autorização, né? Na verdade, antes disso, há uma transferência da autorização para alguém que tem um título, ou é o mestre, ou é o professor, ou é alguém que detém a chave da sua presença ali. O que é um grande absurdo, mas que está dado isso, né? E mesmo quando há essa autorização do outro, a minha presença nesse espaço, em algum momento esse medo ainda existe. E esse medo eu posso falar do balé, porque eu venho do balé, mas esse medo ele está em várias outras práticas corporais, né? E esse medo ele impede justamente o ingrediente primordial, o ingrediente essencial para que esse estado de fluxo aconteça, né? Que é essa experimentação sem nenhuma espécie de preconceito sobre si, nenhuma espécie de uma tensão exacerbada sobre aquilo que você está fazendo, nenhuma espécie de cobrança prévia, nenhuma espécie de comparação, porque justamente o outro, na experiência do fluxo, ele entra quando o fluxo está dado, ele entra quando o fluxo ele se instaura, quando ele acende essa chama da experiência em primeira pessoa. E aí você compartilha, e aí você dialoga, e aí você cria pontes. Mas o outro, ele não entra como a possibilidade de você viver esse estado, né? E talvez, fico pensando, né? Talvez
para a gente falar de fluxo, a gente tem que abertamente, diretamente, de uma forma incisiva, falar sobre o medo. Falar sobre como o medo impede o fluxo. E esse medo, ele está na sala de balé, esse medo, ele está na piscina, esse medo, ele está na praça, no parque. Quando esse medo, ele não deixa de existir no ambiente, o fluxo não acontece. Não acontece. Só para não cortar o seu fluxo, quando você fala de medo na sala de balé, e obviamente você sabe que existe esse medo em outros lugares, você podia dar uma cara para esse medo? Como que ele nasce? Onde? Por quê? Isso é uma chave muito grande que você trouxe. Muito! Porque eu lembro que era real, é real, eu tenho experienciado, eu estou experienciando no momento presente, agora. Eu vivi isso muito forte e às vezes eu não sei nominar. Eu descobri que eu sei como sair, mas eu não descobri como nominar o que é isso. Então, só para eu não continuar a fala, eu queria muito ouvir você, Márcio. Esse medo, ao meu ver, e muito fruto da minha história com a dança, nesse contexto, ele está em uma espécie de futuro em que eu não me vejo. E eu não me vejo justamente porque esse futuro, ele é preenchido por uma outra pessoa. E essa outra pessoa, ou outras pessoas, podem ser desde aquela pessoa na minha sala, que ela é enaltecida por uma qualidade física específica, ou essa outra pessoa, ela pode ser um banner na escola de dança que exibe uma grande estrela. Essa outra pessoa que está lá no futuro, em que eu não me vejo, pode ser um grande caso de sucesso partilhado no meu meio, em que eu não me vejo. Então, quando eu falo dessas outras pessoas no futuro que eu não me vejo, eu estou falando justamente de um lugar em que eu sempre olho com uma grande distância. Eu sempre olho com grande distanciamento. Sempre, não só em um distanciamento, mas em um distanciamento que predizem que eu estou em um lugar que é inferior a esse outro lugar. Então, poderia ser até distante no mesmo nível, mas não é. Porque se estivesse distante no mesmo nível, talvez seria uma questão de tempo, de horizonte, né? Isso está ali no horizonte, isso está ali no seu caminhar. Então, as coisas chegam, né? Isso é uma máxima do flow, inclusive, né? Essa relação entre, entre habilidade e desafio, isso vai se ajustando ao longo do tempo, né? Agora, quando essa relação de distância, ela se estabelece, na verdade, de uma forma que você está em uma camada inferior daquilo que é almejado, isso nunca é visto como uma possibilidade. Então, você nunca se vê nesse lugar em que é possível você performar ou expressar aquele comportamento, né? E nunca no sentido, e note que eu nem mencionei a respeito dessa habilidade performática ou virtuosa, eu estou falando do ato de experienciar aquilo diariamente, em cada aula, em cada música, em cada nota que você ouve, em cada gesto que você realiza no espaço, em cada peso que você levanta, em cada elástico que você puxa e percebe não só a sua musculatura, mas percebe a sua tensão, a tensão presente no seu corpo e como você modula essa tensão, como você, pelo ato de se mover, pelo movimento, através do movimento, você constrói outras possibilidades de ser. É esse o lugar da prática de movimento, né? Não é o lugar da medalha, não é o lugar do prêmio, não é o lugar, uma coisa que eu acho horrível, mas está presente na dança ainda,
da primeira fila. Não é esse o lugar, né? É um lugar de uma espécie de presentificação, uma espécie de, de um prazer que se dá ali, naquele instante, de uma completude, de um estado de completude mesmo, de um estado em que você não necessita de nenhum título, você não necessita de nenhum feedback exterior, porque dentro de você, não só no seu imaginário, mas nas suas sensações, na forma como o seu corpo expressa, aquilo está dado completamente, aquilo está sem nenhuma dúvida presente ali. Você não tem dúvida de que você alcançou esse lugar. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, que incrível, que incrível, que incrível. Consegui te ouvir e consegui me identificar. É porque eu percebo como isso é grande, sabe? Mas às vezes no meu imaginário não tava, sabe? Eu tava só vivendo mesmo. E era isso, a vida é isso. É para ser vivida e a gente continua. Mas te ouvir, eu falo, uau, olha isso, olha onde que isso vai, meu. Uma... Olha onde que isso vai. Por favor, venha. Não, eu quero ouvir você a partir do que o Márcio falou, porque eu vi uma entrevista sua também recente, quando ele falou de não visualizar futuros possíveis, como o medo sendo esse impedimento. E aí eu vi uma entrevista sua em que eu vi você visualizando futuros possíveis, que eu falei, nossa, olha só. Eu também vi, eu achei um Mas máximo. eu queria que você falasse disso, assim, e quando foi, como foi essa transição entre não ver, não visualizar futuros e visualizar futuros como esses, assim. Na verdade, olha o que eu entendi, olha que brisa longe. Eu entendi, na verdade, que a gente vive agora. Agora, movendo com amor e se potencializando todos os dias a partir da sua gasolina. Então, o futuro, ele não é real. Eu já percebi que ele não é real. Mas o meu futuro, ele carrega referências do meu ego, tal outrora em desequilíbrio, mas de referências para mim que estão diretamente ligadas ao desejo, ao prazer. Então eu percebo que tudo que eu crio como muito bom, como muito incrível, está diretamente ligado a referências de aprovação, referências de X questões internas, e que como eu agia com isso, como que eram os meus movimentos antes e o porquê que eles eram ligados. Então eu não tinha entendido que eram a partir da referência energética que essas pessoas têm na minha vida. Tanto que pessoas que não têm a mãe, não têm o pai, encontram pessoas na vida que têm essa energia de cuidado, de estar perto, de, enfim, não é sobre o pai de fato, ou sobre duas mães ou dois pais, ou é sobre energia, é sobre esse lugar. Então, pensando que futuro, então pensando que eu consigo manipular esse lugar, eu consigo manipular esse lugar energético. E quando já entendi a minha referência, e eu é muito complexo até falar. Quando o Mars trouxe, a palavra era quase representatividade. E que no final das contas, também é uma armadilha, porque as pessoas não são iguais. Não são iguais. Porém, a possibilidade de conseguir ter uma realidade parecida com a minha, que já faz algo que eu almejo, é muito incrível. Então, as minhas maiores referências da minha vida, eu fui buscando para entender onde que essas pessoas estavam afetivamente comigo, e eu entendi que eu podia estar lá. Primeiramente, eu entendi que eu podia estar lá. Quando eu vi eu podendo estar lá, eu comecei a sonhar muito grande. Comecei a agir com ações, na verdade, com movimentos que me fazem já estar nesse lugar, que já me fazem experienciar esse lugar. E quanto mais eu acredito assim, plenamente nesse lugar, não é que eu vou ter esse lugar, porém, o mover com gasolina, pensando desse jeito, agindo a gasolina amor, que eu digo, movendo a gasolina no movimento não travado pelo medo, tratando as pessoas com afeto,
entendendo esse lugar, da disciplina de se lembrar de estar nesse lugar. Porque não é algo que você tem que estar, você tem que se disciplinar a estar nesse lugar. Até o ponto que isso pode ser fluido para as pessoas, que eu acredito que é possível, mas eu me disciplino ainda a estar nesse lugar de me agir com amor, sempre, por mais que toque lá no fundo, eu sei que essa pessoa só veio para me mostrar o que eu precisava ver. Depois eu me curo, a pessoa, a situação, o resto não tem a ver com essa minha dor. Então é tentar pensar nesse lugar. Então voltando e pensando que eu posso me mover a partir desse lugar com movimentos de amor, acreditando no futuro que eu sei que é grandioso, e já podendo me enxergar como possibilidade nesse lugar, claro que estar naquele lugar pode ser uma possibilidade, sim ou não, mas não é sobre isso. É sobre o movimento que eu tenho feito para estar nesse lugar de referência que acessa os meus afetos e entender que movimentos com a mesma, eu não vou dizer a mesma energia, mas com a mesma intenção daquela pessoa X que consegue mover massas, mover muito com o que ela entendeu esse lugar, e ela aproveita e agradece a oportunidade de estar nesse lugar, mas ela já entendeu. E quando eu estou no processo de me maturar até estar aqui nessa conversa, existe um processo de coisas, situações que vão me preparando, sem um movimento brusco, vem me preparando para eu ir fluindo e eu ir entendendo onde estar. Então não tem a ver com estar naqueles lugares, que eu já tenho certeza que eu vou estar só voltando, não retiro nada, estarei mesmo, Beyoncé, ladies and gentlemen, Puma Camileira, e eu tô entrando assim, gata, bem bonita. Na verdade, não é dançando para Beyoncé, é a Beyoncé parando o show dela, um pouquinho só, que a gata vai entrar aqui agora. Então é um lugar assim babado, é um lugar babado e eu posso, já descobri que eu posso, então me movimentar com esse lugar que a gente sabe que não é para qualquer um estar, não é para qualquer um, me movimentar para esse lugar. Eu tive a minha primeira performance, gente, na minha vida, na Finlândia, por um café, tinha tipo umas 70 pessoas em volta de mim. Parece doido, mas foi esse ano, foi 2 meses atrás. Tudo que eu tinha feito já passava nesse lugar, mas não era na intenção de estar. Eu já vinha preparado com uma movimentação de capoeira pronta na cabeça. Aí eu vinha, apresentava os movimentos e saía assim de costas. Ou eu tinha uma coreografia, eu apresentava uma coreografia e eu estava muito nervoso, com medo de errar. Então era difícil de aproveitar o presente assim a todo momento, porque não era eu de fato. Eu não falava assim, seja você que a gente veio para te ver. Me tiraram, tipo, um peso foi tirado assim, ó. E quando era estar no meio, era eu e a história do outro junto ali, se conectando. Então tá eu e mais uma pessoa, eu já aprendi a estar com a capoeira. Então se fosse eu e outra pessoa fazendo uma coreografia, eu seria mais tranquilo, mas era eu, sozinho. E como que eu tô tendo isso falando que vou ter dançar com a Beyoncé? Então, obviamente, não bate, eu não tô sintonizado no mesmo lugar ainda. Eu sei disso, mas eu intenciono esse lugar, porque eu já entendi que é um lugar poderoso, uma pessoa que se compreendeu em muitos lugares. Então eu posso me deixar mover por essa energia que nem é real, o futuro nem existe, mas eu posso me deixar me mover por isso, deixando que isso não afete as minhas dores, mas me mover assim, poderosamente para esse lugar. E logo vocês vão ver, gente, ó. Uma aplaudir de falar, nossa, entrevistei essa gata, acredita? Maravilhoso. Boto fé demais. Boto fé demais. Com certeza. Vocês falaram muito da experiência de vocês, da experiência de vida de vocês e da leitura de vocês desses movimentos de flow. E, ao mesmo tempo, vocês falaram o tempo inteiro de relações e da comunidade e de como que isso acontece em relação. O Maércio, agora, mais no fim da conversa, falou sobre sala de aula, né? Então, falou sobre essa energia, esse desejo que surge, esse desejo de preservação da vida, esse movimento. E aí, vocês como Puma, como artista, mas também como educador, né? E Maércio também, mas hoje em dia como educador. Eu queria saber de vocês e também para vocês comunicando com o nosso público do SESC,
como que a gente pode ajudar a proporcionar esse movimento fluido para as pessoas com quem a gente está lidando, para as pessoas que a gente está oferecendo o nosso trabalho e também dentro da arte, assim, o que que a gente teria para oferecer? Eu queria que meio que um recado de vocês, assim, uma conversa direta com o nosso público para que possamos nos aproximar disso, assim, de flow. Puma, você quer ir primeiro? Pode ser, pode Vai. ser. Olha, primeiramente, na sua pergunta, eu já enxerguei movimentos da capoeira. Mais uma vez a capoeira, né? Chata que fala só de capoeira. Mas é real, é real. Existe uma comunidade e existem elementos estruturantes. E os elementos estruturantes, eles não estão só em volta de você. Então é necessário que eles estejam bem equilibrados para que você também, no final das contas, seja parte do todo, parte daquilo, porque não é sobre você. Então, seja como artista, ou seja como educador, não é sobre mim, eu sou uma pecinha dentro do todo. Então, quando eu saí de mim desse lugar, foi mais simples de entender a questão, a importância da comunidade. Porque sem o outro eu não jogava. Então é para jogar, não é para matar, não é para travar, é para continuar. Eu preciso daquelas pessoas em volta, eu preciso de quem toca. Mas agora eu tô trazendo a capoeira para a roda. Isso é mínima. A roda é como se fosse a cereja do bolo da comunidade da capoeira. Mas a capoeira é muito além. Vamos falar então de um outro lugar da capoeira, a organização de eventos. A capoeira produz eventos aonde tem rodas. Então, a organização de evento, ela precisa da pessoa que está cozinhando. Eu já organizo evento desde 15 anos, 16 anos, assim, com capoeira. Eu tinha os meus alunos, assim, na escola, e na organização dos meus eventos ia minha mãe, minha irmã mais velha, minha irmã mais nova, meu irmão, meu sobrinho, todo mundo. Um vendia na frente da escola os braceletinhos, enquanto outra pessoa estava fazendo comida, enquanto outra pessoa estava limpando, enquanto outra... Existia um movimento em volta, onde, obviamente, eu estava dando aula, eu estava sendo ali a cerejinha do bolo, mas, ao mesmo tempo, existia toda uma organização que sem ela não aconteceria. Então, é necessário que todas essas peças sejam muito importantes para a cereja não ser só uma cereja. Ou para que o glacê não seja só glacê, e daí para frente, pensando em outras formas de metaforizar isso. Entendendo que a gente é uma parte importantíssima, porque a gente se reconhece quem a gente é, mas dentro de um todo muito grande. Então é necessário que, enquanto, agora pensando na aula de capoeira, enquanto a mãe de uma criança está dentro da aula de capoeira e a criança está fora, não é a mãe que para e vai lá com a criança, existe uma comunidade em volta. A criança é filha do Ilê. Ela não é filha da mãe, ela é filha da comunidade. Automaticamente um precisa estar lá já enquanto não está fazendo aula. Não é ela que para. Então a gente se entende nessa questão de grupo, sempre se fez muito presente. Então entender a importância da comunidade é entender como você continuar, talvez nem mais tão rápido, porque é uma preocupação plus, mas você caminha melhor. Tem uma música de capoeira que fala isso, inclusive. Se você quer ser ligeiro nessa vida, você anda só. Mas se tu quer chegar longe, acompanhado é bem melhor. Inclusive, pensando na vida do artista, ele precisa de quem tem o som, ele precisa de quem maqueia, ele precisa de quem coreografa, ele precisa de quem está em volta filmando ele para ele aparecer, ele precisa do público, ele precisa de muita coisa, de muita coisa. Então, os artistas, eles têm uma equipe em volta deles, assim como a capoeira tem uma equipe em volta deles, porque para isso acontecer em potência, é necessário todo um foco energético de muita gente para isso ser muito incrível. Então, pensando na comunidade, eu tenho entendido a partir das minhas perspectivas que não é sobre mim. Eu sou uma parte importante no meio de um todo que precisa estar assim, ó, saudável. Saudável, para a gente caminhar bonito e longe. Então, entendendo que não é sobre mim, é sobre grupo. Primeiramente, muito obrigado, Sesc. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Maércio. Muito obrigado ao convite, né, que não veio também de vocês. Muito obrigado
a todas as energias maiores que fizeram esse momento acontecer. Mais uma vez, a minha maturidade a partir dessa conversa. Eu sei que eu não sou a mesma pessoa, inclusive não temos a obrigação de ser quem a gente era 16 segundos atrás. Quanto mais depois de uma conversa que nos preenche com amor, com risada, com prazer, eu estou aqui conversando com vocês, eu tinha me perdido na hora. Eu tinha esquecido que era um podcast, juro, que a gente tem tempo de entrega. Eu estava só falando, eu tinha esquecido. Então, gratidão por essa oportunidade de me potencializar aqui em coletivo, em comunidade. Então, passa a minha palavra. Obrigado demais. Eu vou começar agradecendo, então, para puxar o gancho do Puma. E eu acho que agradecendo não só como uma continuidade dos agradecimentos, né? Mas é porque agradecer aqui retoma a importância de, em um ambiente de aprendizado, né? E nessa ação como educadores, como educadoras, a gente não deixar com que a solidão ela se instaure, né? Porque se eu agradeço ao Daniel, se eu agradeço ao Puma, se eu agradeço ao Sesc, se eu agradeço às pessoas que estão ouvindo esse podcast, é porque eu não me vejo só. É porque eu não me vejo só. E apesar da gente estar o tempo inteiro falando da importância da subjetividade e de todos esses estados e potências que acontecem no indivíduo, que acontecem internamente, que acontecem nessa unidade do ser, em nenhum momento a gente está dizendo que isso é para ser vivido sozinho, né? Para ser vivido longe do outro, para ser vivido em um lugar da nossa existência no mundo em que não há possibilidade da troca, porque é justamente o contrário. É um caminho inverso. Esse estado de flow que se expressa subjetivamente, que se expressa na unidade, na nossa unidade da existência, ele, quando muito, ele é fruto de um bom ambiente, de não só práticas pedagógicas humanitárias e funcionais e revisitadas metodologicamente, mas um ambiente em que retoma os afetos, por exemplo, um ambiente que dá possibilidade à experimentação, antes de tudo, à experimentação, porque esse estado de fluxo, ele não é um estado que uma vez que você alcança, ele sempre se apresenta. Ele acontece, como ele também não acontece. E justamente por você estar nesse lugar de experimentação, em um ambiente de experimentação, você dialoga com a presença ou a ausência desse estado de fluxo com muita naturalidade, porque você sabe que é sempre uma experiência. E hoje acontece, hoje não acontece, e amanhã acontece de novo. Mas porque essa ambiência da permissão sempre, sempre, sempre ela está ali escancarada, né? E eu acho que a gente precisa de verdade escancarar essa ambiência, porque muitas vezes, e eu sinto quando eu vou trabalhar com formação de professores, de professoras, parece que isso é trivial, que isso está dado, né? Não basta não castrar. Não basta não castrar uma prática de aprendizagem. É preciso que a gente escancare a possibilidade da experimentação, a possibilidade ao erro, a possibilidade de refazer, de reexperimentar, de elaborar sobre si. É preciso escancarar isso, porque isso não é trivial, isso não está dado. Então, não basta você ter uma atitude que não oprime, que não
estabelece pesos e medidas dentro da turma. É preciso que você escancare a possibilidade dessas pessoas, em uma prática corporal, elaborarem sobre si abertamente, relacionando as suas histórias de vida com aquela prática, relacionando o porquê que elas estão aqui. A primeira aula do semestre, a gente voltou presencialmente agora, eu sempre faço isso. Por que que vocês estão aqui? Por que, afinal, vocês estão aqui? E aí, na semana seguinte, eu pergunto, por que que vocês voltaram? Por que que vocês voltaram? E no final do semestre eu pergunto, por que que vocês ficaram até aqui? Parecem perguntas triviais, mas não são. Não são perguntas triviais. Porque essas perguntas dão conta de responder porquês que eu não vejo na superfície da aula. Eu só vejo se eu perguntar. Eu só vejo se eu escancarar a possibilidade de escuta. E é quando eu escancaro essas janelas que esse fluxo pode acontecer. Como é o fluxo dessa conversa aqui entre a gente, em que a pauta existe, mas a gente nem lembra mais, em que não existe a ordem de falar e a gente mexe enquanto o outro fala eu vou junto, e aí quando eu volto em um lugar que eu nem sabia que eu chegaria, porque nós não sabíamos onde a gente ia chegar. Nós não sabíamos. E o que a gente sabe agora? A gente sabe que a gente chegou aqui. E o fluxo fala sobre isso. O flow fala sobre isso. Eu não sei. O flow fala sobre o não saber também. Não é sobre o eu sei. Fala sobre o eu não sei. E o eu não sei, ele é preenchido. Por que ele é preenchido? Ele é preenchido pelo eu quero descobrir. E é só a partir dessas formas, dessa lógica de vida, né, em fluxo, que, ao meu ver, a gente consegue estar em movimento de um jeito mais prazeroso, de um jeito que sua sem o propósito exclusivo de suar, que esquenta sem o propósito exclusivo de esquentar, que estica sem o propósito exclusivo de esticar. Né? Então, o alongamento, a força, todas as variáveis físicas, biomecânicas, fisiológicas, elas são efeitos colaterais de uma boa relação humana. Puma, Maércio, em nome do SESC 24 de Maio, eu agradeço essa conversa maravilhosa, cheia de insights e caminhos para viver no fluxo. Até mais!